Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa ensinar verdades que talvez passavam por alto sobre os teus olhos, mas que precisam ser esclarecidas a fim de que nós coloquemos os pés no caminho da salvação. Hoje nós vamos falar de temas que não são muito complexos, mas acredito que vão ajudar muitas pessoas. O título da mensagem é Desfazendo Mitos. Desfazendo Mitos. E antes de começarmos, nós convidamos a todos aqui na igreja e também você que nos assiste, para que juntos possamos nos ajoelhar, falar com Deus, pedir sabedoria para que possamos compreender a palavra, até porque nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Filha, só ajusta a câmera, porque eu acho que quando a gente orar vai cair. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós te louvamos pela oportunidade de podermos estudar a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, esclarecer as nossas mentes e que saiamos daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor nos visitou e mais fortalecidos para seguir o caminho da verdade. Abençoe a igreja que aqui se encontra, também abençoe, ó Pai, a igreja virtual que nos assiste em qualquer lugar da terra. Fortaleça e una o teu povo, é o que pedimos. E peço também que o Senhor venha me usar, que não seja eu, mas que o Senhor Jesus possa falar com liberdade por meu intermédio para instruir a tua igreja. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido vocês para estarem abrindo comigo o Novo Testamento. Nós vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 1, o início do ministério de Jesus Cristo, na cidade de Cafarnaum. E aqui nós vamos notar como a gente pode aprender se lemos com atenção a palavra do Senhor. Quantos mitos podem ser rapidamente desfeitos. Marcos capítulo 1, versículo 21. História de Jesus. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Antes de avançarmos, aqui está escrito que Jesus foi à sinagoga no sábado. Será que isso foi um fato ocasional? Porque hoje, na maioria dos casos, os professos cristãos vão à igreja ou à missa, como dizem, aos domingos, certo? Por que Jesus foi visto indo aos sábados? O que tinha de tão especial nesse sábado para ele vir à igreja? Ora, a resposta bíblica não é que havia algo de especial neste sábado, e sim que Jesus tradicionalmente ia todos os sábados à igreja, conforme nós lemos em Lucas capítulo 4, versículos 14 até 16. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Qual era o costume de Jesus? Ir na sinagoga e na igreja ao sábado. Qual era o dia de culto? Sábado.
E aqui nós vemos já uma diferença grande entre aquilo que se faz hoje e aquilo que Jesus fazia. Agora, Jesus é o nosso exemplo, correto? Se ele é o nosso exemplo, é um exemplo a ser seguido. Hoje estamos seguindo o exemplo dele. Hoje é sábado, estamos reunidos. Assim como era o costume dele também. E que o povo de Deus faça isso sempre. É o desejo do Senhor. Ah, mas eu não sabia, ninguém nunca me ensinou. Sabe o que acontece? Falta para o cristianismo em geral mais estudo atento da Bíblia. Porque eu estou lendo passagens que são muito conhecidas. Essas passagens são lidas por muitas pessoas. Pessoas de quase toda a denominação falam, não, eu gosto de ler os evangelhos. Não é assim? Certo? Então não é um livro que a pessoa diga assim, não, esse livro é um livro doutrinário, difícil, cartas de Paulo, exemplo, né? Profecias de Daniel, livro do Apocalipse, nada disso. Notem, livro simples, mas como a gente já tira a instrução do que é certo. Em João capítulo 5, versículo 39, nós lemos o seguinte. Palavras de Jesus, na minha Bíblia está em vermelho. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 46. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, o caminho é através da Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Examinar. Examinar vem da palavra exame. Hoje em dia não se usa tanto, né? Usa mais a palavra prova. Ó, tem prova, dia tal. Mas normalmente quando você tem uma prova ou um exame, o que você faz? Oi? Estuda muito, se prepara. Não, pode ter uma questão pegadinha, não é assim? Então eu tenho que saber bem, estar muito atento no que eu vou ler. Tem até cursinho que ensina a pessoa como é que ela faz o exame, faz a prova, né? Leia bem as questões, certifique-se de que você entendeu o que é pedido e assim por diante. E na Bíblia? Ah, na Bíblia de vez em quando eu leio lá, mas como? Né? Eu dou uma lida aqui, li os textos, aí já fechei. Tá, mas quando você leu, parou para meditar, o que está dizendo o texto? Para hoje, para o meu dia, para mim, como isso serve? Sabe aquela ideia de mastigar as palavras? Né? E eu posso dizer, todo mundo sabe mastigar as palavras. É que nem sempre pratica. Mas quer ver como sabe? Tá o jovem lá e a jovem, né, os menininhos, as menininhas, começa a época da paquera, né? Aí um fala assim, não, o outro falou para mim assim, a gente se vê. O que será que ela quis dizer com isso? Aí fica lá, né, matutando. Pro que quer, dedica tempo para meditar, não é assim? Até que descobre, não, eu acho que ela quis dar uma deixa para eu ligar para ela, não é assim? Então o que acontece? Quando a gente quer, né, a gente medita. É isso que tem que fazer com a Bíblia, compreende? Você leu, mas por que isso aconteceu? Deixa eu tentar entender. Por que ele falou isso para essa pessoa? Né? O que isso diz para mim? E assim vai, compreende? Então é o meditar, o comer, mastigar a palavra. O profeta Jeremias disse, achando eu as tuas palavras, logo as comi. Essa é a ideia. O estudo proveitoso da Bíblia, o examinar a Bíblia, é isso. Nós estamos lendo aqui uma história. Jesus foi no sábado e foi na igreja. Tá bom. Não é tá bom. Tá, por que ele foi no sábado? Porque o costume dele era ir aos sábados. Mas se o costume dele era ir aos sábados e o da maioria das pessoas é ir aos domingos, quem está errado? Bom, eu acho que a maioria está errada então, porque se Jesus é o exemplo, certo? Mas se a minha prática é ir aos domingos, então eu tenho que corrigir a minha prática, afinal de contas, né? O Filho de Deus veio aqui e ensinou outra coisa, pelo exemplo. Olha quanta coisa eu vou aprendendo. Outra coisa, voltem lá para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 22. É dito assim:
E maravilharam-se da sua doutrina, o que os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, esse verso bem meditado vai mudar a vida de muita gente. Doutrina significa ensino, tá? Então eles se maravilhavam dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Quem tem autoridade não fala para você assim, olha, eu vou falar uma coisa, se você quiser ouvir que ouça, mas senão não está aqui quem falou. Isso aí não é ensinar com autoridade, certo? Ensinar com autoridade é o seguinte, ó, vou falar uma coisa para você, certo é isso aqui, aqui lá é o errado, viu? Se você quiser se dar bem, é assim, ó, faça assim que vai dar certo. Mas se fizer daquele jeito, dá errado. Isso é ensinar com autoridade. Se você está na empresa, o teu chefe vai falar com você, como é que ele vai falar? Olha, não, eu vou falar algumas coisas, são só a minha opinião, mas você avalie e veja aí se você concorda, se não concorda. É assim? Não é, né? O chefe tem autoridade e ele exerce a autoridade no seu discurso, inclusive, na forma de falar, né? Ora, mas hoje em dia, se você vem falar, ó, é o seguinte, homossexual não vai entrar no céu. Não, então eu vou falar diferente, olha, cada um tem a sua orientação. Não, ter sua orientação, nada. Segundo a palavra, eu estou aqui para ensinar a Bíblia, certo? A Bíblia é clara. Agora, se quer acusar, então você vai dizer que a Bíblia é homofóbica, vai se ver com Deus, porque quem deu essa palavra foi Ele. Eu sou o transmissor, certo? Eu sou só a voz, é como João Batista. João Batista disse, eu sou a voz que clama do deserto, não é assim? Mas vai discutir com a voz? Não, discuta com o autor da voz, o autor da mensagem, certo? Então, a mesma coisa, hoje, ensinar com autoridade. O homossexualismo é errado? A Bíblia diz que é errado ou a Bíblia diz que é certo? O que a Bíblia diz sobre isso aí? Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, a Bíblia tem um termo para se referir aos homossexuais, que é um termo que as pessoas não gostam, os cães, né? Ela também se fala dos homossexuais como aqueles que se prostituem. Apocalipse 22, verso 15. Olha, desde o 14 para se entender o contexto. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. 15. Ficarão de fora da Nova Jerusalém, os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então Deus classifica esse pecado como quaisquer outros aqui que vão deixar as pessoas de fora da cidade santa. Então como é que pode? Não, mas ele pode ter pastora homossexual. Não, pode ser pastor de uma filosofia qualquer, mas da Bíblia não dá. Porque a Bíblia condena essa prática e quem está em condenação vai ensinar como. Não tem como, irmãos. Entende? Está errado. A raiz já começa tudo errado. É raiz de mato, não é raiz de planta boa. Certo? Então qual é o certo? O certo é o seguinte, quer se posicionar na frente do povo e ensinar, então arrume a sua vida, certo? Que a tua vida seja condizente com a da palavra, igual você vai falando e vai transmitindo. Mas eu não sei tudo que está escrito, pode ser que alguma coisa não esteja, mas pelo menos seja uma pessoa sincera para com Deus. Que você aprende e incorpora, né? Aprendeu, põe em prática. Aí sim, Deus vai dar autoridade na tua palavra. É assim que funciona. Jesus falava com autoridade. E ele falava com autoridade, primeiro, deveria ser assim. Deus não veio aqui para sugerir para a gente, né, se a gente quiser, olha, existe um caminho. Ele veio para mostrar, o certo é isso, o errado é aquilo. Vida eterna é por esse caminho aqui. Perdição é pela estrada larga. Fazer o que você der na telha, como diz assim, né? Você quer. Então, esse é o caminho da perdição. Muitos se acertam com ele. Agora, o caminho da salvação, caminho estreito. Poucos se acertam. Por que poucos se acertam? Não é porque Deus se agrada de deixar as pessoas de fora. Muito pelo contrário. Deus quer que todos se salvem. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Agora, o que acontece, aliás, capítulo 2, versos 3 e 4.
Agora, o que acontece é que a Bíblia não dá margem para o ser humano trazer junto o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua cobiça, a sua inveja. Nada disso vem, né? Só vem aquilo que Deus aprova: a justiça, o amor, a honestidade, a sinceridade, né? Isso vem, isso entra pela porta estreita. Essas são virtudes que Cristo está disposto a nos conceder. Voltamos lá para Marcos capítulo 1. Versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus era o quê? Santo. Ele não era o mestre engraçado, o mestre divertido. Ele era o Santo de Deus. Ele veio ensinar santidade, que é uma coisa que o homem não conhecia mais. Da mesma forma nós. Poxa, Jesus veio ensinar santidade. Eu sou um seguidor de Cristo. Como é que eu vou andar? Em santidade. E o que significa andar em santidade? Isso precisa ser esclarecido, que nem sempre é corretamente compreendido. Tá? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então ele está dizendo que santificação está ligada a se abster, abstinência. Abstinência é uma palavra que a gente ouve falar muito com relação à droga, né? A pessoa é viciada, aí ela deixou de usar, agora ela está na crise de abstinência. Por quê? Porque ela está dominando a sua vontade, ou tentando pelo menos, certo? Ela está deixando de usar a droga. E aqui comparando o pecado com uma droga, aquilo que desagrada a Deus com uma droga, eu tenho que me abster daquilo que desagrada a Deus. Deixar de fazer. Seja um hábito de pensamento, um hábito de prática, um hábito de vida, enfim, deixar, se abster. E aí ele diz no verso 4, cada um saiba possuir o seu vaso. A palavra vaso aqui está se referindo à própria pessoa. Você é um vaso, eu sou um vaso. Eu posso ser um vaso para a honra de Deus, mas posso ser um vaso para a desonra. Se eu for um vaso cheio do Espírito de Deus, serei um vaso para a honra. Mas se eu for um vaso vazio do Espírito de Deus, serei um vaso para desonra. E as minhas obras vão mostrar qual espécie de vaso eu sou. Aqui no versículo 4 ele diz que eu devo possuir o meu vaso, a minha alma, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é a vontade, é o desejo. Né? Então a paixão é aquilo que te domina, que você não consegue dominar. Tem gente que tem paixão por comer. Paixão sempre pensa assim em outra coisa, né? Mas tem a paixão pela comida. Se eu ver um chocolatinho, começa até a salivar, né? Aquela coisa fora da hora, né? Mas para mim toda hora que eu olhar é hora, né? Não, mas existe a hora errada, e tem coisas que em nenhuma hora deveriam ser usadas também, tem mais isso, certo? Então, possuir. Por quê? Não, mas eu não me nego nada, e a balança também não mente nada, né? Depois a balança vai mostrar que os quilinhos vieram. Então, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Veja, tem muita gente que sofre por práticas erradas, mas ele sofre na ignorância. Não aprendeu nada melhor. Ele nem sabe por que está daquele jeito. Certo?
Agora, quando a pessoa ela chega até Jesus, ela começa a ter a instrução da Bíblia. E tendo este ensino, a sua prática deve ser diferente. E a sua vida será mais feliz. Por quê? A Bíblia nos conduz aos bons hábitos. Hábitos de alimentação, hábitos de vestuário, hábitos de trabalho, hábitos de repouso e assim por diante. Então, por óbvio, a minha vida vai ser mais tranquila e mais feliz. Pode demorar um pouquinho, né? Porque eu tenho consequências das práticas ruins lá atrás, mas se eu vou acertando, daqui a pouco tudo fica bem. Isso aí é que nem a pessoa que está com o cartão de crédito estourado, né? Ah, eu estou mal agora. Como é que você vai fazer? Aí chega alguém e orienta ela. Fala, não, então você faz o seguinte, nada mais de compra crédito, vai gastar menos do que ganha, vai separar um pouquinho para sair pagando as dívidas, junta, faz uma poupancinha, na hora certa você vai negociar essa dívida e vai pagar, né? No começo vai sofrer, porque vai ficar com o orçamento muito apertado, né? Tendo que economizar, se negando a uma série de coisas, mas daqui a pouco tem a sua poupança, vai lá, negocia com o banco, pagou, pronto, resolveu. Então a nossa vida ela é assim. Mas isso pode se referir a outras coisas, né? Por exemplo, tem gente que por maus hábitos de alimentação está doente. Aí a Bíblia ensina qual é a alimentação correta. Quais são os alimentos puros e os impuros? A pessoa vai deixando os impuros, vai melhorando e assim por diante, certo? Então possuir o vaso em santificação e honra, ser santo como Cristo era santo. Podemos voltar lá para Marcos capítulo 1, e agora nós vamos avançar um pouquinho. Jesus saiu da igreja, ele estava lá na igreja, na sinagoga, versículo 29, diz assim: logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Só para entender, quem era esse Simão aqui? Vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João 1, versículo 14. Não, 14 não, 40, perdão. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ah, então aquele Simão lá era Pedro. Vamos voltar lá para Marcos e ver o que aconteceu. Marcos capítulo 1, versículo 29. E logo saíram da sinagoga e foram à casa de Simão Pedro e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Ah, então Simão Pedro tinha sogra, quer dizer que ele tinha esposa, certo? Pedro tinha esposa, mas não falam que Pedro foi o primeiro papa e o papa é celibatário, né, que não pode ter esposa? Então a gente vai desfazendo os mitos, compreende? Isso é um mito. Por quê? Porque Pedro, se fosse mesmo o primeiro papa e o papa tem que ser celibatário, então tinha que ser outro Pedro. Esse que foi o apóstolo de Jesus não foi, certo? Esse tinha esposa, esse tinha sogra. Ah, mas ninguém nunca me falou isso. Ah, tudo bem, mas um dia a gente aprende, certo? Estamos aqui estudando a Bíblia. Olha como é que a Bíblia vai revelando as coisas, né? Então, se o Papa diz que o Papa é celibatário e não tem esposa, então Pedro não foi Papa. Essa é a conclusão óbvia. E se Pedro não foi Papa, o papado não começou com Pedro. E se o papado não começou com Pedro, aquela promessa, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, essa promessa não se aplica à Igreja Católica. Porque Pedro não foi o primeiro Papa, porque ele não foi celibatário, porque ele tinha esposa e tinha sogra. Entendem como tanta coisa vai sendo derrubada assim, ó, num verso só? Então, irmãos, por isso que Jesus falou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna.
Quinta-feira, eu fui ali no local, passei em frente a uma igreja. Estava tendo uma celebração lá, dessa mesma igreja. E assim, acabei escutando, né? Então, o preletor, né, quem estava conduzindo, ele falava e o povo repetia, tudo decorado. Né? Falou, mas o estudo mesmo da Bíblia fica onde? O ritual, ele impressiona, não vou dizer que ele não impressione, ele impressiona sim. A igreja toda bem aparamentada, bonita, né? O preletor lá com uma roupa diferente. Não vou dizer que não impressiona, impressiona sim. Mas o fato de impressionar quer dizer que está sendo ensinado certo? Né? Não. Compreende? Então, falta o quê? Examinar a Escritura. O que Deus se agradaria que ocorresse? Que o preletor estivesse com a Bíblia aberta e falasse, olha, hoje eu vou ensinar a vocês o Evangelho de Mateus, por exemplo. Houve época no passado em que já fizeram até isso. Né? Por exemplo, Zwinglio. Zwinglio foi um preletor católico que presidia na Catedral de Zurique. E lá ele ensinava o Evangelho de Mateus. E por isso que quase toda a cidade vinha assistir à missa, quando ele ia lá pregar. E tudo aquilo que ele aprendia do Evangelho, ele ensinava. Aí o povo ficou interessado. Só que daí o povo começou a abrir o olho e começou a ver que muitas das imposições que a igreja fazia não eram verdadeiras, não tinham base na Bíblia. E isso é que gerou a cisão e acabou gerando, né, a Reforma Protestante. Zwinglio não foi o principal expoente da Reforma Protestante, mas estou usando ele como um pequeno exemplo. A gente sabe que o principal expoente foi Martinho Lutero, que também foi um monge católico, formou, doutor em teologia dentro da estrutura, né, e depois começou a pregar a Bíblia e gerou um problema, porque também abriu os olhos do povo. Irmãos, se o povo começar a estudar a Bíblia, todos os enganos vão cair por terra. Se hoje as pessoas estão enganadas é porque não leem, porque não estudam. Se estudarem, vão ser esclarecidas. Tá? Avançando, ainda em Marcos capítulo 1, versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Mais um trecho de onde nós podemos tirar muitas lições. Muitas. Primeiro, diz a Bíblia no versículo 32, quando o sol se pôs, trouxeram os doentes. Por que trouxeram só no pôr do sol? Ficaram o dia inteiro esperando com os doentes lá nas casas. Porque a tradição da época dizia que no sábado não se fazia nada. Era errado. Mas as pessoas estavam com a mente presa. Aí elas trouxeram. Quando? De noite, né? Deu o pôr do sol, ficou escuro e elas trouxeram. Aí juntou-se uma multidão. Tá vendo? Jesus gostava da multidão. Ele procurou a multidão. Ele convocou a multidão. Ele anunciou dizendo, eu vou estar lá, então se preparem, todo mundo se reúne. Nada disso. A multidão se reuniu porque ela se reuniu, mas não porque Jesus deu causa. Certo? E aí Jesus curou, por quê? Aí sim ele demonstrou como Deus é. Ele foi atender as necessidades do povo. Mas ele não estava procurando auditório grande. Aí que eu quero chegar. Prova disso é que depois ele foi orar, daí no outro dia, verso 37, Pedro
foi dizer, todos te buscam, mestre. Aí o que Jesus falou? Ótimo, vamos atendê-los. Foi assim? Vamos para outras aldeias. Não buscava aparecer. E é o contrário do que acontece hoje, não é verdade? Ah, o Papa vai vir no Brasil, vai passar pelo lugar tal, vai passar pelo lugar tal, aí já prepara a praça, avisa o povo, vem aquela multidão de gente só para dar tchau, né? Ah, o pastor fulano de tal vai aparecer conhecido, fazer uma série de conferências, não sei o quê, enche o ginásio aí. Aí viu o cantor conhecido fulano de tal, né? Mas Jesus, ele agiu de uma forma bem diferente, correto? Então temos algo a aprender aqui. Temos ou não temos? Claro que nós temos algo a aprender. Muita gente tem discurso falando, eu sou cristão, eu sou representante dos cristãos, eu sou líder cristão, mas a prática, ela está no sentido oposto à prática de Cristo. Então tem alguma coisa que não está certa. Às vezes a gente até brinca, né? Alguma coisa errada não está certa. Se é errado, está errado mesmo, né? Então, está errado. E aí o que Jesus continua fazendo? Verso 39, pregava nas sinagogas deles. Tá? Uma igrejinha aqui, outra lá, né? Pouquinha gente aqui, pouquinho de gente lá. Mas o que ele foi fazendo? Semeando. Depois que já ficou o boato, né? Por assim dizer, deixa que o boato por si só se espalhe. Agora vamos para o próximo lugar. Jesus, quando falou a obra do pregador, ele disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Outra coisa, o semeador saiu. Não ficou sentado no trono esperando os reis e os governadores virem beijar o seu anel. Né? Que é uma coisa que a gente vê hoje. Prática diferente do discurso. Jesus tinha anel de ouro, a propósito? Não. Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha como é que a prática vai ao contrário do discurso. Jesus tinha uma sede pomposa da sua igreja? Não tinha. Não tinha um grande templo, né? Uma grande sede, uma grande catedral, nada disso. Mas os seguidores de Cristo, os professos seguidores de Cristo, têm. Então tem alguma coisa que está errada. Não é verdade? Jesus foi aquele mesmo que disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Podem estar no quarto do doente, podem estar na cozinha, orando pelo alimento, podem estar numa sala, ensinando as crianças, ali Jesus estará. Ah, mas ele abomina a igreja. Não estou dizendo que ele abomina a igreja. Ele ia nas sinagogas, ele pregava. Mas ele era avesso ao luxo que nós vemos hoje. Né? A pompa, a cerimônia existente nas organizações religiosas de hoje. A prática de Jesus condenava abertamente isso aí. E notem então, irmãos, como, através de uma pequena leitura de um texto que é meramente histórico, não é nem doutrinal do ponto de vista de, que ele está ensinando o tema tal, mas como é que nós aprendemos tanta coisa? Então falta o seguinte, examinar as Escrituras e nelas considerar o exemplo do Senhor Jesus. Ah, mas isso aí que o pastor falou, tudo eu já sabia, tá vendo? Eu sei que os outros estão errados mesmo. Mas será que Jesus não tem outras coisas para ensinar para nós também, então? Para você, para mim? Né? Sempre ele tem coisa para ensinar. Um outro erro que se comete muito, é muito comum até, é o erro de achar os erros dos outros, mas não ver os próprios. Não é assim? Esse aí é ótimo para apontar o dedo, mas para se autocorrigir, péssimo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Isso vale para mim também. Todos nós. Se eu vou ler a Bíblia, não é para eu ver onde o outro está errado. Se por coincidência eu acabei enxergando, amém, Deus quis. Agora, Ele quer que eu enxergue alguma coisa para mim também. O que eu vou aprender com isso? Aqui uma coisa nós podemos tirar para nós. Da Escritura se tira sempre aprendizado. Se eu acabei de ler a Bíblia hoje e não aprendi nada, então foi como se eu não tivesse lido. Ah, mas é que esse verso eu já sei, já li muitas vezes, já li a Bíblia 8 vezes. Ah, é? Mas aí você já praticou, aplicou tudo que está escrito na palavra? Ou tem coisas que ainda nem entende? Ah, não, tem coisas que eu não entendo.
Então, pô, dedica um tempo. Dedica um tempo para estudar. Ah, não, eu vou ver se tem um sermão do pastor lá ensinando já. Deixa eu ver, tem quase 1000 sermões aqui. Eu acho alguma coisa pronta, comida mastigada já, né? Claro, mas eu não estou condenando o ouvir pregações, mas Deus quer que nós tenhamos o nosso próprio estudo pessoal. Eu preciso ter a convicção, pelo fato de os meus olhos repousarem nos versos da Bíblia. Tem gente que fala, não, mas é que eu escuto bastante. Tudo bem, escutar tem o seu ponto positivo, mas ler, examinar as Escrituras é algo que o indivíduo consegue fazer, ele e Deus. Isso deve acontecer. Meus queridos irmãos, como disse a vocês, o tema é simples, mas as instruções são muitas. E ele nos ensina algo que nós devemos incorporar na nossa vida. O estudo seguido da prática da palavra do Senhor. Pode parecer algo simples, mas é o que vai nos dar sustentação para enfrentar tudo que nós vamos enfrentar pela frente. Nós estudamos em muitas semanas aqui o Apocalipse, as coisas que vão acontecer, né? O cenário macro ou geopolítico, enfim, associado às Escrituras. Mas tudo aquilo que vai vir não vai derrubar a pessoa que estiver firmada desta maneira que nós estamos estudando aqui. Agora, se a pessoa conhecer tudo aquilo lá e não tiver esse básico aqui, quando a crise vier, vai levar ela, que nem enxurrada leva. Então, irmãos, é hora de fixar raízes na palavra do Senhor. A árvore com raiz profunda não é arrancada facilmente. Outro dia eu passei aqui no interior de Santa Catarina e fiquei admirado de ver, não tinha visto. Tinha ali no centro do estado umas montanhas e pense você assim, parecia até um jogo de dominó, a quantidade de árvores arrancadas pela raiz com terra e tudo, por causa daquele tornado que passou, né? Um negócio assim, foi ano passado, eu acho. Mas impressionante, assim, a quantidade de árvores. Eu olhei e falei, nossa gente, olha só. Muitas árvores arrancadas, mas não eram todas. Algumas foram arrancadas, outras não. Quais arrancadas? As mais secas. Isso ensina alguma coisa para nós, né? Porque a árvore tem que ter seiva, assim como nós temos de ter o Espírito de Deus. Em João capítulo 6, versículo 63, João 6, 63, ele falou, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Portanto, meus queridos irmãos, que cada um tome um voto com Deus de estudar todos os dias a palavra e incorporar a sua prática. Aprender todos os dias de Deus através da leitura da Bíblia. Deixar Deus falar a sua alma e assim construir caráter. Assim fazendo, não será desencaminhado. Tenho certeza que todos aqueles que seguirem esta orientação continuarão no caminho. Para fechar, aquele que estuda a palavra certamente descobrirá o que vamos ler em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os 10 mandamentos que Deus deu no Monte Sinai continuam vigentes, mesmo na época do Novo Testamento. Nós estamos lendo o último livro do Novo Testamento e acredita-se que tenha sido o penúltimo, um dos últimos livros a serem escritos.
E ele fala, o povo de Deus é o que guarda os 10 mandamentos. Então, irmãos, que sigamos. Pela fé de Jesus é possível, Deus vai nos dar a vitória. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habita, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que nos ajude a conhecermos cada vez mais da Tua verdade e estejamos firmados nela. Se há enganos nas nossas mentes, que o Senhor possa desfazê-los, ensinando-nos a verdade da Escritura. E que por ela, Senhor, possamos estar firmes para enfrentarmos tudo aquilo que virá. Constrói o caráter em cada um de nós. Prepara-nos como membros da Tua Igreja Santa, aquela que o Senhor Jesus virá buscar em breve. E que ao chegar, ao Ele aparecer, ó Pai, estejamos todos nós prontos. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. E pedimos também que abençoe esta igreja que se reúne aqui. Abençoe, Senhor, a igreja que se reúne também na cidade de Tubarão e todas as demais igrejas, onde quer que estejam. Fortalecendo o Teu povo, firmando-os na verdade, santificando-o e preparando-o para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos, agradecidos porque cremos que recebemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui e eu queria estender o convite para você que nos acompanha. Não sei se é a primeira vez que você está assistindo o culto do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, mas quero estender o convite para você que quer estudar mais, preparar-se para amanhã dar o passo do batismo. Entre em contato conosco, vai ser uma alegria para nós te receber. Nós temos alguns canais de comunicação. Telefone ou WhatsApp é o número 55, isso para quem está fora do Brasil. No país diz que 41 99509 8425. Ou ainda por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Você nos acompanha pelo site, o site é advertenciafinal.com. Ali nós temos os links para os canais de vídeo, o canal do Vimeo e também o canal do YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Se você desejar acompanhar os cultos, lembre-se, a cada sábado, 11 horas da manhã, horário de Brasília, iniciamos as transmissões. Também você pode colocar os teus filhos, as criancinhas, para assistirem à Escolinha Advertência Final, que começa um pouquinho antes, 15 para as 10 da manhã, no mesmo canal. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Para isso, se você quiser recebê-la, convido que feche os olhos também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha a misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e possamos seguir aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Até a próxima oportunidade, se Ele assim o quiser.